Vamos começar então. Nosso compromisso com a pontualidade, né? A gente estava brincando aqui na sala, que muita gente está conectando online e a gente agradece muito a participação de vocês, né? Eu acho que o tema hoje é um tema relevante para um mundo que a gente está começando a viver de compliance dentro das empresas, no que se refere a LGPD, proteção de dados, né? E aí a gente está vivendo um momento agora bastante especial porque os nossos clientes estão começando a nos cobrar a LGPD, né? A gente pega grandes empresas aí, inclusive colocando multas em contrato, caso haja qualquer vazamento do seu fornecedor. Então, tem muita coisa que a gente precisa se atentar. E o trabalho do DPO, que é o foco do nosso evento aqui hoje, né, é um trabalho fundamental para a gente alcançar a plenitude dentro das nossas organizações, né? Eu costumo falar que a LGPD, o trabalho do DPO, ele é vivo, né? Todo dia a gente tem algo acontecendo na NPD, algo acontecendo no mundo que faz com que a gente atualize os nossos processos, que faz com que a gente atualize, inclusive, as resoluções que vão saindo de uma forma contínua e rápida hoje em dia, né? Saiu até uma atualização na semana passada, né, isso, André? E aí Isso. o André já me procurou e falou assim, gente, ó, já vou contemplar ela no nosso evento lá do dia 8, né? Já vou colocar uma apresentação para a gente falar um pouquinho dessas atualizações aí com relações à regulamentação, né? Então, hoje o show é do André, o André que vai gerir com vocês aí, mas como tem muita gente que está conhecendo a Portnet agora, eu vou gastar 3 minutinhos aqui só para falar um pouquinho do nosso negócio, né? O que a Portnet pode fazer, além do DPO as a Service para vocês, mas o foco hoje grande é falar sobre o DPO na prática, né? Como que é o trabalho ali no dia a dia. E no final, pessoal, né? Tem algumas pessoas ainda entrando. No final, a gente vai disponibilizar um material bem interessante para vocês também. Então, o André vai comentar, vai ser por e-mail. É um link, isso, é um linkzinho que a pessoa só vai colocar o e-mail dela e vai baixar, já automático. Tá bom, nós vamos utilizar um material que o DPO usa no dia a dia, né? Que são sugestões que a gente vai falar para vocês aí, tá bom? Bom, eu gosto de me apresentar, né? De forma não formal. Eu sou o Edgar, casado já há quase 20 anos, com 2 filhas lindas, né? A Lara e a Luísa. E aos finais de semana eu me desconecto totalmente da tecnologia, né? Gosto de andar de Fusca e aí eu vivo um mundo analógico nos finais de semana, né? Sou diretor financeiro do Clube do Fusca aqui de Belo Horizonte e bastante atuante, né? Nos finais de semana aí com esses carrinhos antigos. Fora isso, me especializei também como DPO, né? Então, eu tenho as certificações da Equizin, estudei bastante para eu poder contribuir sempre para os nossos clientes, né? Trazendo um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo. E eu acho muito importante, né, a gente ter na Portnet essa pegada de também tirar as certificações, né? Que aí a gente consegue entender o dia a dia de vocês, a gente consegue entender o que está acontecendo, né, no dia a dia de vocês e a gente pode contribuir um pouco mais, né? Falando um pouquinho do nosso portfólio, né, rapidamente, porque o objetivo aqui é a gente falar do DPO as a Service, a Portnet ela tem uma pegada muito grande no que tange toda o trabalho do DPO, a TI dentro da empresa, porque a gente tem 2 setores extremamente impactados aí, que trabalham bastante como DPO e como compliance, que é a área jurídica e a área de tecnologia dentro das empresas, né? E, e a gente falar um pouquinho sobre a área de tecnologia, que é o nosso negócio, é muito importante para que a gente possa também fechando todas as costuras, as pontas ali do portfólio de TI, né? Então, a gente tem uma central de serviços
né, que são 3 centrais de serviço aqui na Portnet. A gente tem a central de serviço de nível 1, nível 2, para atender o usuário final, né? A gente tem uma central de serviço de nível 3, nível 4, que são especialistas que atendem o time de TI dos clientes, né, que é o nosso BOP, né, que entra quando o problema tá grave, está sério. E a gente tem uma central de serviço separada só para a gente falar de cibersegurança. Inclusive, na abertura do ticket, na ligação aqui para a Portnet, a gente já até separa o time de cibersegurança completamente, né, do time de infra, aí, por tratar isso de uma forma especial, tá? Então, a gente tem um time de pessoas muito qualificados que pode apoiar vocês no dia a dia, né? E a gente foi montando portfólios que abraçam a TI como um todo, né? Então, a gente tem uma área de cibersegurança com alguns fabricantes aí. A gente tem uma área de monitoramento e gerenciamento proativo. Isso é muito legal, porque a gente consegue monitorar não só o ambiente de data center, mas a gente consegue monitorar o ambiente de estações de trabalho, que é importante tanto quanto o ambiente de servidores, porque às vezes a gente esquece de atualizar um patch numa estação de trabalho, a gente esquece de uma gestão com um colaborador que se desligou ou que precisa de um acesso, né, a um determinado departamento. Então, a política dentro da empresa é muito importante, sempre depende de pessoas, mas se a gente tiver uma ferramenta, né, que consegue monitorar todo o ambiente, não só de data center, mas de clients também, né, seja notebook, desktop, é muito importante. A gente tem uma área de cloud, a gente atua aqui forte com a Microsoft, Azure, Office 365, com vários projetos, inclusive premiados pela Microsoft, né, de migração de TOTOS, de SAP, bastante interessante. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem uma área de consultoria, né? Essa área de consultoria, a gente consegue fazer o projeto do cliente no que ele está sentindo a dor naquele momento para calcular qual é o tamanho do investimento, em qual escala de maturidade que o cliente está naquele momento, como que a gente pode subir no degrau de maturidade daquele cliente, né? Uma área de infraestrutura, onde a gente tem aí um grande parceiro, que é a Dell, né? Voltado para data center, para... a infraestrutura acaba trabalhando muito no on-premises, né? E a área de cloud ali na nuvem. E para fechar, que é o nosso assunto aqui hoje, né? A gente tem uma área de proteção de dados que a gente atua não só no DPO as a Service, que é o nosso foco hoje aqui, mas a gente tem também a consultoria da LGPD e a gente tem também a consultoria da ISO 27001, que é algo bastante interessante. Então, quem em algum momento quiser conversar sobre certificação da ISO 27001 do seu negócio, a Portnet está entendendo que hoje é uma chancela muito interessante, porque nós não temos hoje um carimbo de LGPD dentro das empresas, né? Muitos clientes nos perguntam, falam assim, não, ok, eu vou me adequar à LGPD, eu vou montar os processos e tudo mais, e como que eu provo para o meu cliente que eu estou adequado, né? Além dos processos que eu criei, além de tudo que eu montei dentro do meu ambiente, nós entendemos que a chancela da ISO 27001, né, é uma chancela que já elimina qualquer dúvida do cliente de vocês com relação à área de compliance, de segurança, né, de TI do ambiente, tá bom? Então, rapidamente, esse aí é o nosso portfólio, né? Convido vocês depois para a gente conhecer um pouquinho mais de acordo com a necessidade de vocês aí. Maravilha. Bom, faço um convite para vocês conhecerem o nosso ambiente físico, né? A gente tem algumas pessoas aqui hoje, algumas empresas bem legais. No final do dia de hoje, né? A gente vai ter um bate-papo aqui com o pessoal da EMIV, Eliário e o Pedro, que vão contar um pouquinho como que é o trabalho de DPO que está acontecendo dentro da EMIV. É um trabalho bem interessante, com quase 30 CNPJs, não é isso? Que a gente cura. Então, é um trabalho bastante interessante, muito legal, que eles vão contribuir bastante. E eu faço o convite para vocês virem conhecer a Portnet,
né, e tomar um café aqui conosco. Uhum. Além disso, convido também para conhecer um pouquinho da Portnet nas nossas redes sociais, né? A gente tem um movimento bastante interessante no LinkedIn, né, no Instagram, no nosso site. Nós temos uma newsletter que ela acontece uma vez por mês, que tem conteúdos bastante relevantes de especialistas, né, que estão criando ali matérias legais. Se vocês não escreveram ainda, né, lá no LinkedIn você pode se inscrever na nossa newsletter, tá? Ela é mensal, com conteúdo bem especialista. Bom, quero convidar o André para apresentar para a gente, se apresentar, né, e apresentar para a gente o conteúdo de hoje, que é o DPO as a Service. André, Obrigado. bem-vindo. Legal. Bom, pessoal, acho que vocês devem estar ouvindo, mas se não estiver ouvindo, dá um toque no chat, por favor. Bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para quem está acompanhando a gente online. Meu nome é André, já uns bons anos que eu estou aqui junto da Portnet, trabalhando, desenvolvendo a área de proteção de dados, a área de privacidade, e agora também a área da ISO 27001. Aqui no cantinho tem o QR Code do meu LinkedIn, se alguém quiser depois fazer contato no LinkedIn, fiquem à vontade. E o meu e-mail, andré.vieira@portnet.com.br, se alguém precisar tirar uma dúvida, quiser fazer um contato, fiquem à vontade também, que é muito bacana. Reforço a mensagem do Edgar, referente à nossa newsletter. Então, mensalmente, a gente libera conteúdos de vários assuntos diversos, mas também tem os assuntos referentes à proteção de dados, à privacidade, que a gente solta com periodicidade também, trazendo o que tem de novo, o que está acontecendo e assuntos que são amplamente discutidos. Então, dá um exemplo. A newsletter desse mês, a gente falou um pouquinho sobre a adequação dos meios de comunicação online, site, aplicativos, que é uma grande dúvida que existe dentro das empresas. Então, opa, bacana, tivemos uma discussão interna com o cliente, acendeu o sinalzinho. Vamos falar sobre isso porque é interessante. E é uma temática muito bacana e, querendo ou não, é algo que as empresas utilizam e os seus clientes, os seus consumidores utilizam também, que é um site. Legal, vamos caminhar aqui. E aí é importante a gente começar o seguinte. Vamos lá. Vamos entender primeiro o papel do encarregado de proteção de dados. É uma temática relativamente recente, eu sei, e é muito importante que vocês entendam o seguinte. Quem que é o encarregado? Quem que é o DPO? O DPO é o termo em inglês, tá? É o termo utilizado na Europa, Data Protection Officer. É um termo que a gente importou, na nossa lei chama encarregado de proteção de dados, mas assim, todo mundo fala DPO. Então, show de bola. Basicamente é o quê? É uma pessoa, pode ser jurídica, pode ser uma pessoa física, que é indicada para poder auxiliar, vai ser a ponte. Então, eu vou ser a ponte entre a empresa, entre os nossos titulares, entre os nossos parceiros, entre a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Beleza? Então, é a ponte, é quem vai conversar sobre isso e é o profissional designado que vai ajudar a empresa a implementar os controles, a entender o que precisa ser feito, a discutir aquilo. O DPO, ele é o responsável por implementar a LGPD dentro de uma empresa? Olha, sim e não. Porque a LGPD é muito complexa. Você não pode dar a uma única pessoa a responsabilidade de implementar algo tão complexo. Mas é a pessoa que vai estar ali interagindo com a equipe técnica, com a equipe jurídica, com a equipe de governança, com a equipe de RH, com a diretoria. Então, é uma pessoa multifacetada que vai caminhar entre os setores da empresa e vai ajudar a empresa a entender o que precisa ser feito. E ainda por cima, é uma pessoa que tem um caráter obrigatório de indicação. Então, a lei, ela traz para a gente uma obrigatoriedade de indicar o encarregado, mas ela também traz algumas exceções. Por que disso? Porque ela é uma lei muito complexa, é uma lei onerosa, e como a gente sabe, o Brasil é formado, em grande maioria, por empresas pequenas e médias. Então, a ANPD, de forma muito sábia, ela falou o seguinte, olha, pessoal, essas empresas são empresas que é o comércio local, que é a lojinha de roupa, que é a loja de lanchonete.
Então, não faz sentido a gente exigir para essa empresa que fatura, às vezes, assim, 500 mil por ano, não faz sentido a gente exigir dessa empresa o mesmo que a gente exige de uma empresa que fatura múltiplos milhões. Dito isso, ela traz ali algumas exceções, falando assim, ó, empresas que são micro, pequenas, startups, nós vamos dar a vocês o benefício de não necessariamente indicar um DPO, não significa que não precisa ter as boas práticas, tá? Nessa resolução ela deixa claro que apesar de não ter, tem que seguir as boas práticas. Então tem que ter minimamente os seus processos documentados, alguns controles técnicos. Só que é o seguinte, isso vale para todas micro e pequenas empresas? Não. Se a empresa executar uma atividade que vai tratar uma quantidade massiva de dados ou dados que podem ser considerados sensíveis, exemplo, eu tenho uma startup, essa minha startup tem 5 funcionários, está faturando 3 milhões de reais por ano, só que a gente lida com uma análise de perfil genético para um laboratório. Então, significa que eu tenho que observar a LGPD na sua íntegra, porque essa própria resolução ela traz isso. Ó, eu estou dando um benefício, mas se você executar atividades que podem gerar risco, se você tratar dados de forma massiva, executar ali atividades que vão gerar um altíssimo impacto, você tem que observar a LGPD na sua íntegra, independentemente se você for uma micro, pequena empresa ou uma startup. Show de bola? Bacana. Como eu disse, é uma pessoa que é obrigatória de ser indicada. Para os controladores é obrigatório. Para o operador, é até engraçado que a NPD ela coloca assim, ó, para o operador é uma boa prática. Só que como a gente sabe, toda empresa ela também é controladora de dados. Então, no frigir dos ovos, todo mundo vai ter que indicar. Não adianta, você tem funcionário, então você controla os dados dos funcionários. Bacana. Então, dito isso, a gente entende que é um profissional designado para poder auxiliar, né, no gerenciamento da proteção dos dados pessoais. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso é interessante. E aí entra um ponto que é muito bacana, que é o seguinte. Contratar um profissional, igual vocês viram lá no comecinho, as badges de certificação, não é barato. Uma certificação dessa é uma certificação cara. A depender da certificação, você vai gastar mais de 5 mil reais numa certificação. Aí você ainda vai ter que preparar esse profissional, você vai ter que entrar com ele, você vai ter que preparar todo o seu arcabouço documental, estratégico e tudo mais. Será que vale a pena? Será que eu consigo ter um profissional dedicado para isso? Então, tem a possibilidade de indicar uma pessoa jurídica, ou seja, contratar uma empresa, contratar a Portnet, para poder ser o encarregado de PO. Show de bola, isso é plenamente possível. E é uma grande vantagem, porque você já pega profissionais já capacitados, já todo aquele know-how, todo aquele investimento prévio que era necessário, já foi feito, show de bola. E, por fim, ele sempre vai ser a ponte. Então, ele sempre vai tramitar e vai discutir entre os titulares, entre as empresas, entre a autoridade, entre parceiros, por aí vai. Então, assim, bacana, legal. Então, esse é o encarregado. Essa é a figura do encarregado. André, pergunta. Precisa ter uma formação específica? Precisa ser formado em análise de sistemas? Precisa ser formado em direito, em engenharia? Não tem. Não tem necessidade de ter uma formação acadêmica curricular obrigatória. Então, pode ser qualquer pessoa. O ideal é que seja uma pessoa que tenha ali conhecimento da matéria. A própria NPD, ela traz nos seus textos ali uma pessoa que tem um bom português. Isso é interessante. Quando eu soltei esse documento, muitas pessoas criticaram. Mas por que eu preciso saber falar português? Porque você está no Brasil. Porque você vai lidar com brasileiros. Então é fundamental que você tenha português. Ah, não, mas isso é um problema, porque a NPD está falando, então, que só quem tem português fluente, só quem é brasileiro pode ser. Não, ela não falou isso. Ela falou que você precisa saber se comunicar em português. Show de bola. Não é uma obrigatoriedade, uma recomendação. Bacana. Dito isso, quais vão ser as principais funções do DPO? Onde que ele vai atuar dentro do cerne da sua atividade no dia a dia? Bom, primeira coisa,
garantir conformidade com as leis de proteção de dados. Quando eu falo leis, são leis no plural. O Brasil tem a sua lei. Os Estados Unidos tem as suas leis divididas por estado, por segmento. Europa tem a sua lei, Japão tem a sua lei. Então, a depender do cenário que a empresa está, eu preciso também observar essas leis. Vou expandir a minha empresa. Vamos lá, vamos para os Estados Unidos, Califórnia. Eu tenho uma lei de proteção de dados na Califórnia. Ah, vamos para Portugal. Eu tenho uma lei de proteção de dados na Europa. Então, essa parte é muito importante. E não só isso, porque existem leis ou existem diretrizes, normativas, comerciais, setoriais, que vão trazer alguma coisa. Às vezes eu trabalho no setor médico, no setor de saúde, eu tenho que observar determinadas questões. Legal? Além disso, ele vai atuar muito na manutenção, na implementação das políticas, dos documentos. André, cara, empresa documenta as coisas. Que empresa faz política? Isso não existe, cara. Existe. E tem que ter. Porque essa é uma medida de boa prática que a NPD, quando investiga, ela leva em consideração. Não, ou seja, isso significa que não é só a gente ter o controle técnico. Nós precisamos ter uma documentação que demonstre qual que é a nossa postura dentro daquele controle técnico. Show de bola! E essas políticas de segurança, essas políticas de privacidade, essas documentações, elas são, sim, consideradas boas práticas obrigatórias. Além disso, ele vai trazer a questão de orientação, referente ao que a gente pode e não pode fazer. Exemplo, vamos desenvolver um novo produto, vamos ofertar um novo serviço ao mercado. É importante que esse serviço, ao lidar com pessoas, ao lidar com dados, ele tenha um parecer ali do DPO para poder entender se aquela atividade ela está coerente, ela está de acordo com a LGPD. Porque se não tiver, você já está iniciando um novo serviço, um novo processo de forma incongruente, de forma incorreta. Como eu disse também, ela vai servir de ponte. Se tiver um BO, deu um BO. Quem que vai comunicar com a NPD? O DPO. Então, quem faz a comunicação, quem entra no site e faz um reporte de um incidente é o DPO. Então, não é o gerente da TI, não é o advogado. Não, é o DPO formalmente nomeado. Ele vai apoiar muito nas negociações contratuais. Igual o Edgar bem disse, você vai ter lá no contrato termos que, às vezes, vão gerar um prejuízo tão grande para a empresa que, se não for analisado na ótica de proteção de dados, é um problema. Outro ponto também muito importante e que é muito comum. Você vai, contrata um parceiro e esse parceiro ele não tem ali as boas práticas de governança, de LGPD, e aí dentro desse contrato, você chega para ele e fala assim, ó, amigão, eu sei que você é uma empresa pequena, eu sei que você não tem a capacidade de implementar todos os requisitos, mas eu gostaria que você observasse esses aqui, minimamente. Então, você estabelece os seus acordos de processamento de dados. Elaborar as documentações obrigatórias, como eu disse, então isso é responsável do DPO. Vai ajudar muito na parte de treinamentos e capacitação. Ontem mesmo eu estava gravando um treinamento para o time da EMIV, para poder disponibilizar na intranet deles, para o pessoal. Vai ajudar na parte de resposta a incidentes, como eu disse, é ele que vai ali fazer a documentação necessária para comunicar a NPD e vai acompanhar e implementar as atualizações da NPD. Esse ponto é muito importante. E aí, um parênteses. A NPD, ela é uma entidade muito atuante. Então, quase todo mês, vamos colocar assim, ela solta alguma novidade. Ela fala assim, ó, soltamos um documento sobre a temática X. Todo mês tem uma coisa assim. Então, você tem que pegar e fazer as atualizações. Porque, independentemente da lei não ter sido atualizada, a lei conferiu à NPD a capacidade de direcionar o que precisa ser feito. Show! Lembra quando eu falei que eram legislações? Essas são as legislações. No mundo, como vocês podem ver, nós temos quase todos os países com alguma coisa, falando sobre privacidade e proteção de dados. Em maior ou menor grau, mas tem alguma coisa. Ou seja, não é uma coisa que se limita à Europa, não é uma coisa que se limita ao Brasil. É uma coisa que existe no mundo inteiro.
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Índia, Austrália, continente africano, América do Sul. Então, todo mundo tem alguma coisa. Os países que não têm, a gente pode ver que são países, às vezes, que estão passando por alguma questão diplomática, alguma guerra e tudo mais. Só que o mundo inteiro fala privacidade, o mundo inteiro fala proteção de dados. Então, isso é muito importante da gente ter em mente de que é algo global. E ponto. As leis de privacidade e proteção de dados, elas têm uma pegadinha comum entre elas, que usualmente elas têm um caráter extraterritorial. O que significa isso? Normalmente, a lei de um país vale para o país. Então, o Código de Defesa do Consumidor vale para o Brasil. As leis de proteção de dados e privacidade usualmente não são assim. Elas valem independentemente de onde você esteja. Ou seja, o que isso significa? Facebook, empresa americana, sem sede no Brasil, oferece bens e serviços para pessoas situadas no Brasil. Vai tratar dados pessoais. Facebook precisa observar LGPD. Empresa brasileira, Fortinet, vão abrir uma filial lá na Espanha. Bacana, vou oferecer bens e serviços para lá, eu preciso observar o GDPR. Ok? Então, isso é um ponto importante. E isso é um ponto que as empresas precisam se atentar também. Tá? Legal. Então, nessa parte, a gente pode começar a pensar o seguinte. Opa, peraí. Então, você está me falando que se eu quiser internacionalizar meu negócio, eu preciso também pensar em adequar outras legislações? Sim. E esse é um dos grandes desafios quando a gente pensa nessa internacionalização, porque em quesito de operação global, a gente vai ter mais de 100 leis de privacidade no mundo. A gente vai ter diversos softwares que falam sobre proteção e privacidade. Diversos. Se você entrar na internet e digitar software, sistema de proteção de dados, vai aparecer um tanto. Mas qual que é bom? Qual que vai ser o melhor para mim? Então, nós temos essa questão, nós temos essa parte de ajudar a garantir a conformidade multijurisdicional, e o DPO ele entra nisso. Então, a partir do momento que eu vou discutir algo com um cliente que precisa ter uma discussão internacional, eu vou ter que parar, a gente vai ter que estudar, entender qual é o contexto, qual que é a aplicabilidade daquilo, para que eu consiga implementar políticas globais, para que eu estabeleça dentro dos meus contratos normas padrão definidas pela NPD que todo mundo tem que observar. Então, exemplo, se eu for começar uma negociação com uma empresa da Itália, por exemplo, muitas vezes eu vou precisar iniciar regularizando o meu contrato, estabelecendo cláusulas padrão disponibilizadas pela autoridade. Não é coisa da nossa cabeça. Eu não invento. Eu entro no site e pego aquele termo porque é o termo que a autoridade manda eu fazer. Se eu não fizer, está errado. Se você não fizer, você pode ser punido por isso. Então, caso uma empresa, e aqui a gente tem clientes gigantes que daqui a pouco vão estar listados em bolsas globais, eu preciso observar. Então, esse desafio, essa internacionalização dos negócios, ele vai entrar muito dentro do papel do DPO. Bacana? Legal. Um outro ponto que eu havia citado previamente é a questão da atualização. Há 2 semanas, mais ou menos, a ANP dela soltou uma atualização. E ela solta isso com frequência. Ela solta notícias, ela solta atualizações de processos, atualizações de procedimentos. E ela tem um tipo de atuação que eu acho muito bacana, que é o seguinte. Ela tem as suas agendas bienais. Então, a cada 2 anos, ela solta uma agenda falando o seguinte, ó, no biênio 25, 26, que é o que a gente está agora, nós vamos tentar regulamentar todos esses tópicos. Eu falo tentar porque é muita coisa, às vezes ela não vai conseguir mesmo, às vezes um tópico começa a gerar tanto conflito que precisa ser regulamentado via lei, por aí vai. E ao longo do tempo, então a gente teve a agenda 21, agenda 22, 23, 24, 25, 26, ela trouxe questões como, ó, como que vai funcionar o tratamento para empresas de pequeno porte? Como que vai funcionar quando a gente tiver menores de idade
no meio. Como que a gente vai falar sobre os incidentes? Qual que é o prazo? O que eu tenho que falar? Como que a gente vai aplicar as nossas sanções? Esse é um ponto importante porque uma lei, né, que não tem punição, ela não serve de muita coisa. Isso é importante. O caráter punitivo do Estado, ele está tanto na questão de fazer valer a lei, quanto também de fazer que as pessoas entendam que aquela lei tem que ser cumprida. Então, se não tivesse dosimetria, ou seja, que é a forma de avaliar, a NPD não podia aplicar nenhuma sanção. É inválido. A NPD precisa, então, regulamentar, foi o que ela fez, e falar como que vai ser aplicado. Como que vai funcionar quando eu quiser fazer uma transferência para os meus dados para fora? Ou seja, ó, eu tenho um parceiro que é fora, eu tenho uma nuvem que é fora. Como que vai funcionar essa transferência de informações? Porque eu preciso passar isso com regularidade, vamos falar assim, e que aquelas empresas que estejam recebendo, elas recebam de acordo com a NPD. Tá? Ela também traz para a gente como que é a atribuição do encarregado, ou seja, o que se espera que o encarregado faça. E aí, tem alguns tópicos que aí já estão na agenda 25-26, que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, isso aí é para o pessoal da TI. Quais são as medidas de segurança técnicas e administrativas esperadas que toda empresa no Brasil tenha? O que isso significa? Significa que, quando ela soltar isso aqui, espera-se que esse seja o balizador mínimo. Então, para o pessoal que é da área técnica, ela vai fazer um checklist, falar assim, ó, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Pessoal, se eu não tiver, eu estou ali colocando um alvo nas minhas costas. Ela vai trazer para a gente também como que vai se dar o uso da IA. Ou seja, como que a gente vai regulamentar a utilização, o uso, o fornecimento de dados, o tratamento de dados através das inteligências artificiais. Já é um tópico que está em voga, é um tópico que a Europa vem regulamentando, que os Estados Unidos vêm trazendo, porque de fato é algo extremamente importante. Hoje, tudo tem IA. É o bebedouro tem IA. Bacana. E por fim, não são só esses, tá? Ela trouxe uma lista gigante, mas eu gostei de destacar esses aqui, que vai ser as regras de boas práticas e governança. O que é isso? Juntamente com as medidas de segurança, serão os tópicos que toda empresa precisa ter. Aí lembra que o Edgar falou no comecinho que não tem uma certificação? Pode ser que a partir disso aqui, a NPD, através de parcerias, libere uma certificação LGPD Compliance, por exemplo. Porque ela já vai ter falado, ó, toda empresa tem que ter isso aqui. Toda empresa tem que observar. Como que vai funcionar o mapeamento dos processos? Como que vai funcionar a política de privacidade? Como que vai funcionar o atendimento dos titulares? Ela vai trazer isso tudo para a gente e tudo que se espera. Bacana? Essa parte de atualização, como eu disse, se vocês tiverem interesse, sigam a nossa newsletter, que mensalmente a gente solta alguma coisa sobre isso, questões que a NPD vai informando também. Legal. Agora um ponto importante, que é a mitigação dos riscos. A NPD ela é uma entidade muito atuante. Hoje, ela já concluiu mais de 20 processos de investigação que geram algum tipo de sanção. Existem outros 17 processos ali investigados. Destacando aqui, eu vou citar Telecol, que foi a primeira empresa multada no Brasil. Por quê? Porque não tinha um DPO nomeado. Não nomeou o DPO, tomou uma multa. Nubank, TikTok, WhatsApp, Itaú, Claro, Serasa, Raia Drogasil, 23 clubes de futebol. No Brasil, todos estão sendo investigados por uso de biometria para entrar no campo. Aí, bacana, legal. Tá vendo? A Tools for Humanity, que estava coletando íris do pessoal para gerar uma key de identificação única e fazendo uma compensação através de criptomoeda. Então, todas essas empresas estão sendo alvo, estão sendo observadas. Tá? A Telecol já foi multada, ou seja, uma não nomeação gerou uma multa para a empresa. Essa empresa é pequenininha, tá? Então, 14 mil deve ter sido um impacto muito grande. E aí, um parênteses. As sanções da NPD, elas são por infração. Uma infração, uma sanção. Então, se a empresa cometer naquele ato 10 infrações, ela pode tomar 10 multas.
Não é uma multa, são 10. Então, você pode tomar 10 multas de 10 mil. Nesse caso aqui, parêntese, ela multou no limite máximo. Então, você tem um percentual máximo que você pode multar em cima do faturamento. O que ela fez? Ela aplicou 2 multas de 7.200, que era o limite máximo que ela podia aplicar. Ou seja, quando você chega lá e fala assim, é limitado e tal, não sei o quê. Não é limitado, não. É limitado por infração. Então, se você cometeu 10 infrações, você pode tomar o teto nas 10. Cometa só um, né? Exatamente. Nós temos o grupo Raia Drogasil, que usava a biometria como uma forma de validar a autenticidade do seu usuário. Não sei se vocês lembram, quando eu ia na Droga Raia, tinha um leitor de biometria, tipo da Unimed. Não sei se vocês lembram disso, já tem um tempinho já. O que eles fizeram? Eles colocaram isso, um leitor de biometria, para validar a identidade da pessoa para o programa de pontos. Genial. Gastaram milhões com aquilo, depois tiraram, tomaram alguma punição, tomaram um puxão de orelha. Então, além do prejuízo logístico, financeiro de implementação, ainda foram obrigados a parar e a achar um método alternativo. Tá? E aí, dentro disso, é importante frisar o seguinte: quais são os principais pontos que a NPD observa durante as suas investigações? Tratamento irregular, óbvio. Falta de indicação de encarregado, não tão óbvio assim. Ausência de comunicação de incidentes. Ou seja, uma empresa que acontece um incidente, tá? Não necessariamente ela sofreu um ataque, não, aconteceu um incidente. Compartilhei uma planilha errada. Se eu não comunicar e a NPD recebeu uma denúncia, por exemplo, for investigada, posso tomar ali uma punição quanto a isso. Essa parte é bem interessante. E aí, como eu disse, no dia 25 do mês passado, a NPD finalizou um processo de investigação que ela começou em novembro, sobre falta de encarregado, devidamente nomeado, e a falta de comunicação em 20 grandes empresas. Aqui eu destaquei algumas, tá? TikTok, Eventinho, Latam, Open English, Serasa, Jequiti, Vivo. Se quiser saber a lista completa, é só entrar no site da NPD. Basicamente, o que aconteceu? O pessoal contratou o DPO, nomeou o DPO lá bonitinho. Só que era só pro forma. Na hora que mandava uma comunicação, na hora que tentava fazer um contato, não recebia retorno. Não tinha uma forma facilitada de entender aquele retorno. A NPD se atentou a isso e começou a investigar. E aí ela estabeleceu o seguinte: ela colocou dentro do processo alguns parâmetros que essas empresas vão ter que observar e falou o seguinte: vocês agora não serão multados, não serão punidos. Contudo, a nossa divisão de monitoramento vai acompanhar vocês por 6 meses para certificar o cumprimento das obrigações. Se vocês não cumprirem ou tiver uma violação nesse meio período, vocês podem ter um processo sancionador em aberto. Basicamente, tá, pessoal? São empresas grandes que têm laços de POs nomeados, mas que não fizeram o negócio girar. Não fizeram para valer. Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Bom, e aí uma outra questão que é legal, que é o seguinte: no final do ano passado, a NPD ela liberou essa documentação, final do ano passado, desculpa, no começo desse ano, ela liberou essa documentação com informações até o final do ano passado, me corrigindo aqui, em que ela mostrou no seu documento a evolução das denúncias e das petições. Basicamente assim, denúncia, comunicação, que alguém faz, tem alguma coisa errada, e uma petição é quando o titular tenta exercer o seu direito, mas não conseguiu. Então ela vai lá e faz. É meio com a denúncia também, vamos colocar assim. E eu gostaria de destacar que é o seguinte: percebam a evolução ao longo dos trimestres. Até que a gente chega no final do terceiro trimestre, a quantidade de denúncias. Ou seja, a quantidade de pessoas, de empresas, que identificaram irregularidades perante a lei e falaram com a NPD. A NPD, tem uma denúncia aqui para você. Esse é a minha evidência que eu estou apresentando aqui, está acontecendo isso. Então, mostra como que o brasileiro, como que a sociedade brasileira vem crescendo e vem ficando atenta.
Pensa o seguinte, quando a gente vai comprar alguma coisa numa empresa que a gente não conhece, vai entrar lá no Reclame Aqui. Ah, deixa eu ver aqui o nome da empresa aqui, Joãozinho Tênis. É legal, entrega e tal, não sei o quê. A gente entra no Reclame Aqui. Mais ou menos isso aí. O cara não é legal, o cara não entrega, o cara não faz o negócio direitinho, vou lá e vou reclamar no Reclame Aqui. O pessoal está fazendo exatamente isso. Ó, a minha empresa de telefonia, ela está começando a me oferecer serviço que eu nunca quis. Ou fez uma contratação no meu nome que eu nunca quis. Então, também vou denunciar. Vou lá, vou apresentar. Então, além de eu levar essa empresa na justiça, eu vou denunciar ela para a ANPD. Tá? E dentro dessa mesma documentação, ela trouxe para a gente um reporte referente aos incidentes que foram apresentados para ela. Dentro desses incidentes, ela apresenta para a gente que 18% dos incidentes foram gerados por ransomware, né? Aí mais 11 aqui, né? Referente a ransomware com transferência, então teve a criptografia sem, criptografia com transferência de dados, mas eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Isso aqui, legal, muito importante. Mostra como que o Brasil ainda precisa evoluir muito na questão tecnológica. Contudo, entretanto, todavia, eu gostaria de destacar roubo de credenciais. Isso mostra como que o uso, a exploração da engenharia social, ou seja, a exploração da boa-fé do ser humano, mal treinado, mal capacitado, gera vários incidentes. Como que a perda de documentos, a perda de dispositivos vai gerar ali impacto. Como que a divulgação indevida de dados também. Então, a empresa sofrer um ataque, ela ser hackeada, tirada de serviço, isso aí é uma constante. A gente já sabe que vai acontecer, já sabe que a empresa tem um alvo nela. Só que o mais importante é a gente entender o seguinte, ó, quais são as vulnerabilidades que foram expostas, quais foram os roubos de credenciais. E aí aqui, dentro de roubos de credenciais, a gente também pode entender também compartilhamento indevido de senhas, compartilhamento de credenciais. Então é muito importante que todo mundo aqui entenda que essa exploração do ser humano é uma das principais vulnerabilidades ali dentro. Tá? Legal, esse material ele só contém os incidentes que foram reportados, não significa que foram todos os incidentes acontecidos no Brasil, foram os incidentes reportados ali. O material completo tem no site da NPD, eu acho que vale muito a pena a leitura. Só você, se você pesquisar no Google, relatório de incidentes, a NPD, vai aparecer esse documento. É um documento muito legal, que ela faz uma análise de cada incidente, de cada evento ali que foi reportado. E aí, necessariamente, tá? Não necessariamente cada incidente gerou um processo sancionador. Isso é um ponto importante se destacar que, quando uma empresa comunica, além de comunicar o incidente, ela comunica qual é o seu plano de ação. E aí, dentro daquele plano de ação, a NPD pode julgar que aquele plano de ação, se bem executado, apresentadas evidências, ele não gerou impacto o suficiente para gerar um processo sancionador. Bacana? Legal. Bom, voltando um pouquinho para o tópico dessa fiscalização, é importante a gente destacar o seguinte, que a LGPD, ela possui várias sanções. Advertência, puxão de orelha. Fulano, está fazendo errado, presta atenção e corrige. Multa, pode ser até 2% do faturamento. Parênteses, não é da empresa, do grupo. Ah, mas eu tenho um só CNPJ. Legal, bacana. Tenho 30 CNPJs do grupo. Entendeu? Então, se eu tenho 30 CNPJs, tenho uma empresinha lá, pequenininha, do meu grupo, que fatura 5 milhões por ano. Em cima de que vai a multa? Em cima do grupo. Ah, o grupo fatura 5 bi por ano. Então, a sua empresa que fatura 5 milhões pode gerar um impacto financeiro em cima de 5 bi. Multa diária, que é basicamente o que? Pare de fazer até tal data. Se você não fizer, você vai ter uma multa diária de, exemplo, 100 mil reais até concluir. Bacana? Esse é um ponto importante. Multa diária não tem um limite pré-estabelecido, mas se a gente for parar para raciocinar em cima, talvez se limitaria até o mesmo percentual de faturamento.
Publicização da infração. Eu tenho que jogar na internet, eu tenho que apresentar num jornal, apresentar no meu site que ocorreu um incidente, que eu cometi essa infração. Ponto complicado, porque imagina você lá, empresa grandona, com uma mídia violenta, joga XP. Pronto, XP. Teve que mandar e-mail para todo mundo. Banco Neon teve que mandar e-mail para todo mundo falando. Cara, isso quebra a confiança de uma forma. Olha, o que deve ter tido de retirada ali, fora de base? Bloqueio e eliminação dos dados. Posso perder ali meu banco de dados, posso ter o meu banco de dados suspenso por um período. E posso até ter a minha atividade ali suspensa. Então, pontos importantes, tá? Essas sanções, usualmente, elas são escalonadas. Então, a NPD primeiro aplica uma advertência, depois vai aplicando multas e assim por diante. Beleza? Como eu disse. E todas as advertências ali, a publicização da infração, talvez seja o mais danoso, principalmente em tempos que a rede social, Sim, ela é algo que, né, gira o mundo todo e todo mundo está ali conectado o tempo inteiro. Em qual momento tem que acontecer a publicização dessa infração? No momento zero ou é quando a empresa entender? Ou ela é obrigatória? Não, a NPD ela vai falar quando. A NPD ela fala quando. Ela vai identificar e vai falar, ó, você precisa publicizar aquilo. E ela vai falar para você também o prazo. A partir de hoje, a partir de tal dia. E aí, nessa publicização, ela vai trazer para você o que você precisa informar para o seu cliente, para o seu titular. Ó, você precisa informar qual foi o alvo, o que aconteceu, quais dados foram vazados, o que você está fazendo em cima daquilo. Tá? Você tem um limite X de tempo para notificar a NPD. Isso. Depois do incidente, no momento que você está ciente do incidente, você tem, acho que são 2, 3 dias úteis para Isso, 72 horas. relatar o incidente para a NPD. Relatado o incidente, você vai ter o retorno de como você deve Exatamente. tratar a situação. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, caminhando aqui, pessoal. Dito isso, é importante a gente entender também, isso é um ponto principal e tem total relação com a documentação que a gente vai liberar para vocês no final, que é o seguinte. Lembra quando uma empresa começou a desenvolver a sua equipe de compliance? Qual era o foco? Mitigar risco. O ponto principal que as empresas começam a pensar é o seguinte, mitigação de risco. E o DPO ele vai entrar muito nessa questão da mitigação de risco também. Olha, tem um risco, eu preciso executar a ação, eu entendo qual é o meu risco, quais serão as medidas que eu vou implementar para poder mitigar esse risco. E em cima disso, essa mitigação de risco, ela tem total relação com, por exemplo, evitar ou reduzir uma multa, porque a própria NPD deixa claro que, ó, se for apresentado boa-fé, se a empresa ajudou na investigação, se ela executou atividades necessárias para poder mitigar os danos, eu não vou aplicar, eu posso não aplicar uma multa, por exemplo. Eu posso evitar ali perda de contratos. Nós tivemos um cliente, há muito tempo atrás, que infelizmente ele fechou a empresa. Ele perdeu o seu maior contrato comercial e fechou a empresa. Então, uma perda contratual, essa mitigação de risco em cima disso, pode ser fundamental. Eu posso perder o meu maior cliente. Posso perder um cliente que impacta ali minha base em 5, 10, 15%. Além disso, a própria interrupção das atividades, no sentido, pode ser tanto no sentido contratual quanto no sentido sancionatório também. A remediação dos impactos, identifiquei alguma coisa, deu errado, preciso ali remediar. Então, o DPO ele vai estar para cima disso. Os próprios danos judiciais. Isso é um ponto importante, que é o seguinte, uma sanção da NPD não impede uma sanção judicial. Então, além de eu tomar uma multa, por exemplo, administrativa, eu posso tomar uma multa judicial. Eu posso sofrer danos judiciais. Então, esse pensamento linear de que, peraí, eu só vou tomar uma multa de 50 milhões, se eu faturar 2,5 bi, é muito linear, está errado. Porque aquela repercussão, ela pode gerar impactos, como a gente já bem mencionou, em cima de cada infração e ainda por cima, em cima de danos judiciais. Saiu antes de ontem, primeiro processo, XP.
a XP começou a receber processos judiciais de esfera consumerista, civil, por conta desse vazamento de dados. Então, imagina você, as empresas começando a receber isso. Então, o TPO está ali dentro. E o primeiro que ganhar, acabou. Ganhou, acabou. Exatamente. Ganhou, abriu a porteira, o negócio vai entrar. Exposição midiática negativa, como você bem falou. Perda de confiança dos clientes. Cara, se eu tivesse dinheiro na XP, eu tiraria na hora. Na hora. Se eu tivesse uma conta no Neon, eu ia ficar louco. Entendeu? Eu imagino quanto de grana esses caras vão tentar reverter essa exposição midiática. Vai ter que recuperar o market share ali, né? Então, assim, uma coisa que às vezes a empresa gastaria, vamos supor, né? R$1 milhão, agora ela tem que gastar 10 para poder conseguir chegar perto. Vocês lembram um tempo atrás que o Itaú fazia muita propaganda referente à privacidade? O Itaú chegou a fazer bastante propaganda sobre isso. Isso é bem interessante. Por quê? Confiança. Ganhar confiança. Nós somos um banco, além de sermos o maior banco do Brasil, nós somos um banco que se preocupa com a privacidade também. Tanto no quesito de clientes, investidores, colaboradores, parceiros comerciais e por aí vai. Hoje, uma das maiores demandas que a equipe de proteção de dados vai ter é essa discussão entre parceiros. Então, um parceiro que entra em contato querendo discutir, parceiro que entra em contato querendo determinar como que vai ser o tratamento, como é que vai ser aquela questão das cláusulas. Tá? Então, isso é muito importante. E isso gera um arranca-rabo de um jeito que é bacana. Fiz uma palestra num evento, né, sobre cibersegurança num cliente e teve pergunta de colaboradores usando a propaganda do Itaú como referência. Legal, um exemplo. Você vê que não é de graça. Aquilo entra na cabeça de um usuário leigo, de um usuário comum. E todos nós temos que estar prontos para responder, né? Quando um banco do tamanho do Itaú começa a gerar consciência em cima daquilo ali, Sim. O impacto na população em geral é muito grande. E o principal... Deveria ser... E é muito interessante a gente pensar o seguinte, que as empresas, elas serão os principais propagadores da proteção de dados, da privacidade. Então, vocês têm o dever e o poder de exigir que os parceiros de vocês estejam adequados. E eu posso, como empresa, falar o seguinte, a partir de hoje, essa é a nossa régua. Quem estiver abaixo, corta. André, mas até o cara que fornece o café? Não, calma, não é para tanto. Vamos com calma, são clientes estratégicos, parceiros estratégicos. Né? A gente tem que ter sopesamento, não é simplesmente chegar e chutar a porta. Tudo tem que ser feito com muito bom senso. Mas, se vocês também não observarem que os parceiros de vocês estão vacilantes, multa financeira, perda de contrato, interrupção das atividades, vocês são responsáveis. Então, uma empresa, quando contrata um parceiro, ou seja, quando ela é controladora dos dados pessoais e contrata um terceiro para ajudar, ela é corresponsável pelo que o parceiro fizer de errado. Diga. Fala aí perto do microfone para a gente, por favor. Uma pergunta, é o seguinte, no caso do papel do DPO, ele pode ser responsabilizado de forma individual, separado, né, separação disso, e quando, no caso aqui, quando é exatamente o DPO externo, né? O nível de responsabilidade ele pode ter, ou isso pode ser separado claro que a empresa, os dados são da empresa, né, ela que deveria estar tratando, mas como que eu posso, nesse caso, seria a responsabilidade dele, visto que ele é justamente essa ponte? Legal, bacana. Bom, o DPO, ele não tem autonomia de caráter decisório. O DPO é um conselheiro, vamos colocar assim. Então, a NPD ela já vem se manifestando, ela já se posiciona que não será natural a punição do DPO. A punição ocorre para a empresa. Beleza? Quem cometeu a infração é a empresa. Então, diferentemente de algumas questões fiscais, por exemplo, que os sócios podem ser responsabilizados,
A LGPD não traz isso. Contudo, a gente entende o seguinte, que vai ter uma responsabilização contratual, pode ter uma responsabilização civil em cima daquilo. Da mesma forma que um colaborador comete uma infração dentro da empresa, o DPO também é um colaborador, vamos colocar dessa forma. Eu acho que o DPO, ele é responsável pelo emprego dele, né? Ele perde o emprego dele se ele não fizer o trabalho bem feito. Mas ele não é responsável juridicamente pela empresa. Ele não vai ser preso, ele não vai receber uma multa no CPF. O CPF dele não sofre sanções. Isso. Outra, que é interessante. Você vai estabelecer as cláusulas contratuais do seu acordo jurídico frente a ações de a proteção civil. Okay? Então, por exemplo, a empresa A contrata a empresa B para ser DPO, se a empresa B apresentou um aconselhamento, fez alguma coisa errada, vamos colocar assim, que não está conforme as diretrizes, a empresa B será penalizada com a multa? Não. A contratante. Mas o acordo jurídico, o negócio jurídico ali pactuado entre eles vai gerar impacto para a empresa B. Beleza? Pode ter uma cláusula de exatamente. Isso aí é frente a um acordo entre as partes. Não. Exatamente. Exatamente. Tá? Basicamente isso, tá? Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, depois nós vamos abrir as perguntas para a internet também. A gente está usando um microfone de lapela, e se a gente abrir o microfone da internet agora, de quem está online, vai dar uma microfonia. Então, no final, a gente vai tirar os microfones de lapela e a gente vai abrir para quem está online participar e fazer perguntas, tá bom? Legal. Bom, aí, aproveitando a sua pergunta, a gente vai entrar no seguinte. Como que a Portnet vai auxiliar? Então, por exemplo, primeira coisa, DPO as a Service. Vou delegar, vou contratar uma empresa que tem profissionais capacitados, que tem expertise, igual eu falei, já tem 6 anos que a gente está mexendo com isso de forma focada. Todas as certificações que a gente tira. Então, assim, o investimento gerado em cima daquilo, as horas e um plus. Visão de negócio. Nós temos clientes, segurança patrimonial, construção, automobilismo. A gente tem clientes de todo tipo de área, então a gente consegue trafegar muito bem. Legal. Então a gente vai contratar um profissional externo, especializado. Outra coisa também muito importante, questão de ônus trabalhistas. Né? Você reduz, você tem um ônus ali apenas contratual, negocial. A expertise, a gente vai ter um profissional que conhece, que tem noção, que está ali engajado. Porque, infelizmente, é muito comum as empresas falarem assim, cara, tá, eu vou contratar alguém. Quem que vai ser esse alguém? Vou ter que pesquisar no mercado. Ah, não, vou trazer alguém daqui de dentro. Quem que vai ser esse alguém? Às vezes esse alguém já faz uma outra função dentro. Então, vira uma baguncinha bacana. Aqui não, focadinho, a gente sabe o que está fazendo, a gente entende o que está fazendo e a gente é focado nessa parte de produção de dados. Outra coisa, observar ali o business. Então, a empresa ela pode focar dentro do seu negócio e vai ter um parceiro ajudando dentro do negócio. Sem precisar também começar a quebrar demais a estrutura negocial. E o especialista vai apresentar. Hoje é muito normal a gente ter parceiro para tudo. Então, a gente pode ter mais um parceiro nesse sentido. E, por fim, redução de custo. Pô, vamos lá. Vou pegar uma pessoa interna. Eu vou ter que capacitar essa pessoa. Vamos colocar que ela comece a estudar hoje. 6 meses mínimo de preparação. Tirar a certificação. Mais aí uns 5 a 10 mil reais ali para começar. Então, você já tem esse gap muito alto e ainda por cima você vai ter que ter aquela estratégia. Peraí, essa pessoa vai ser focada? Como é que vai ser? O ideal seria que fosse focada, mas a gente sabe a realidade. E aí, por fim, trazendo essa pessoa de fora, a gente consegue ali reduzir custos, trazer um profissional que talvez você vamos supor, você teria um profissional no mesmo gabarito que um profissional externo bem qualificado, às vezes você teria que gastar mais de 10 mil reais de salário, fora encargos. Eu queria contribuir nesse ponto aí.
com uma receitinha de bolo que a gente está tendo aqui na Portnet, bastante interessante, né? Nós entendemos que é muito importante o cliente ter alguém, crachá cliente, com o título de PO dentro da sua organização, né? Ou alguém que está acompanhando um DPO externo, né? No caso, o DPO da Portnet. Então, nós temos alguns clientes nessa situação, onde ele tem um profissional, um colaborador, crachá cliente, né? Que está tocando o dia a dia lá dentro, porque são as pessoas que descobrem aquela poeirinha que os outros colaboradores varreram para debaixo do tapete, né? São as pessoas que sabem o que está acontecendo no dia a dia. E a Portnet, ela entra como um consultor desses profissionais, né? Como a gente está vivendo o dia a dia praticamente dentro da NPD, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue ajudar no dia a dia de vocês com relação a normativas, auditorias, né? E às vezes até aquela situação que o colaborador interno fica de saia justa, entra o DPO externo, né, para botar o dedo naquela ferida. Então, é uma receitinha de bolo que vem funcionando muito bem com os clientes que nós temos hoje, né, nesse formato de DPO as a Service, e que fica aí a sugestão, né? Bacana, isso mesmo. E também tem a parte de flexibilidade e escalabilidade. O nosso contrato é um contrato de horas de serviço, então a gente pode ter um contrato menorzinho, sobe, porque aumentou a demanda, por assim vai. Então isso é bem interessante, essa flexibilidade que a gente consegue ter com todo mundo. Bom, além disso, o nosso contrato ele tem uma visão mensal baseada em horas, então tem um consumo de horas, apontamento de tickets e tal, então isso tudo é gerenciado de forma bem tranquila, em que a gente inicia fazendo uma análise inicial do cliente, tá? Para entender, olha, o que o cliente tem, o que ele está fazendo, quais são os seus documentos, seus procedimentos. Com base nisso, a gente vai desenvolver qual que vai ser o nosso plano de ação, qual que é o nosso cronograma, porque cada cliente tem alguma coisa. E esse é um ponto importante. Então, não chega aquela coisa padrão para todo mundo. Obviamente, a gente tem o nosso padrão comportamental, que em cima desse padrão pré-estabelecido, a gente vai estabelecer a conversa com o cliente. Através de agendas periódicas, ou seja, horários pré-determinados, fixos ali com o cliente, para executar a atividade, para acompanhar, para fazer reuniões, para conversar com os parceiros e tudo mais, e fazer a implementação das obrigações. Então, a gente coloca a mão na massa. Não é simplesmente chegar assim, ó, João, você tem que fazer isso. Faz aí. Não, obviamente, a gente também passa esses para casa para o cliente, isso é muito importante. Porque tem certas coisas que nós não vamos conseguir fazer. Exemplo, ó, identificamos ali que uma melhoria seria a atualização da política de senhas, por exemplo. A gente não faz, a gente não vai fazer isso. Nós vamos orientar o cliente que é necessário fazer, e aí o cliente, internamente, com seus parceiros, vai executar. Além disso, trabalhar na parte da gestão dos riscos, as recomendações contratuais que são necessárias, a política de privacidade, a implementação de sistemas de privacidade e proteção de dados. É um ponto importante. Tá? Como eu disse, tem vários. Então, nossa senhora, é uma loucura. Às vezes o cliente tem um software A, tem um software B, nós temos o nosso parceiro. Então, é importante a gente também saber disso. Legal. Execução de treinamentos também é um ponto importante. Então, exemplo, pô, legal, eu quero fazer um treinamento. Eu quero que você faça um treinamento para a gente faz, não tem problema nenhum. Eu quero que você faça um treinamento focado para a área comercial da empresa, porque eu quero desenvolver no meu comercial esse discurso. Eu quero que isso seja um diferencial. Então, quando um cliente for contratar a nossa empresa, eu não quero que ele contrate pelo preço, pelo serviço só. Eu quero que ele contrate também pelo diferencial negocial que a gente tem em cima daquilo. Ponto importante aí, André. Todas as empresas, elas devem orientar o seu comercial a falar que vocês estão adequados e que existe o programa de compliance dentro do seu negócio. É vendável você falar que o seu negócio tem um alinhamento de compliance, tá? Seja ele indústrias, área de serviços, saúde, né? Saúde é muito importante. Então, assim, o comercial de vocês, na hora que forem vender o produto de vocês, o serviço, né?
ele pode usar o argumento, né, do compliance dentro do negócio. Legal, bacana. Pessoal, eu queria convidar vocês para escanear o QR Code. Tá? Esse QR Code vai dar acesso a um pequeno formulário, basta preencher nome e o e-mail de vocês, para que vocês baixem a nossa matriz de risco. É um documento que a gente elaborou como uma forma de agradecer a presença de todo mundo, como uma forma de incentivar vocês e como uma forma de auxiliar na implementação de algo que tem total relação com a LGPD. Vocês podem usar para outros sentidos, tá? Não necessariamente é só proteção de dados, é uma matriz de risco. Dentro dessa matriz de risco, que eu fiz uma forma de planilha para poder facilitar, vocês vão encontrar uma forma quantitativa, uma forma qualitativa de gestão de riscos, de avaliação, uma tabelinha para poder verificar ali algumas métricas, como é que está o nível do risco, pontuações que você pode atribuir e também uma pequena tabela que você pode gerar um plano de ação em cima daquilo. Tá? Então, assim, é um documento simples, para todo mundo usar. Tá? Mas é um documento completinho. E uma coisa que é bacana que é o seguinte, você vai conseguir tratar ponto a ponto. Beleza? E aí depois internamente você estabelece qual que é o seu processo de gestão. Ah, não, a gente vai trabalhar aqui em cima de tickets e tudo mais. Então, convido todo mundo a fazer o scan. Quem não conseguir, depois pode sinalizar para a gente, que a gente manda por e-mail, a gente manda direitinho para vocês. E eu espero que vocês façam muito bom uso desse documento. Ó, vai ser disponibilizada a gravação? Pergunta do Vitor. Diga. Eu não lembro se a gente começou a gravar. Gravou? Tá. Podemos disponibilizar sim, Vitor? A gente pode disponibilizar sim, não tem problema nenhum. Esse formulário também, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, não conseguiu baixar pelo QR Code ou acessar, só mandar um e-mail para a gente aí também, né, que a gente a gente manda por e-mail, tá bom? Isso mesmo. Bom, todo mundo aí escaneou? Show! Pessoal, queria convidar aqui o Gustavo e o pessoal da EMIV, e aí eles vão bater um papo agora com vocês. Pois é, eu vou montar aqui a estrutura, né? Convidar a Eliara e o Pedro para vir aqui na frente, sentar com o Gustavo, para contribuir um pouquinho, né, do que está acontecendo lá na EMIV, do trabalho que a gente está realizando lá na EMIV. E aí, neste momento, a gente vai abrir o microfone para quem está online também, porque vocês podem participar, né, trazendo dúvidas e perguntas. A experiência do microfone vai mudar um pouquinho, porque como eu estou agora aqui no microfone de lapela, né, na hora que a gente abrir para vocês, a gente vai pegar o áudio da sala, vai mudar um pouquinho. Concluindo também a apresentação do André aqui, que foi muito legal e esclarecedora, quem me conhece já há algum tempo, né, nunca me ouviu falar de multa e de sanções. Inclusive, eu era um grande crítico, né, de falar sobre multas e sanções, porque eu entendia que era um terrorismo há 7 anos atrás. Nós estamos falando que a LGPD já está num assunto vivo nas empresas aí já há 7 anos. As minhas certificações eu iniciei em 2019, né, e finalizei em 2020. O André já está aqui há quase 6 anos na Portnet. Nós já estamos tratando a área de compliance, privacidade de dados aqui na Portnet há no mínimo 7 anos, né? Então, agora é o momento da gente falar sobre isso. Agora é o momento da gente falar sobre multas e sanções, porque daqui a pouco tempo, né, a gente já vai começar a ver isso com um pouco mais de frequência. Então, no caso das ações que já estão sendo movidas, né, em tribunais, vai começar a gerar jurisprudências e tudo mais, né? Então, é um cenário novo que a gente ainda vai discutir, ver o que vai acontecer, e aí é algo que, se a gente estiver preparado, a gente vai estar muito mais tranquilo, tá? Então, multas e sanções agora já é um papo que vocês têm que ter com CEO, CFO, né? Porque vai impactar muito no negócio, tá? Além da imagem, que eu acho que é o maior prejuízo, né? Então, o maior prejuízo que eu vejo hoje é a imagem da empresa, né? A XP
colocar no mercado aí esse vazamento. Poxa, o concorrente deles adorou isso aí, né? Então, fica a sugestão e a dica para vocês. A gente convidou hoje cliente nosso aí, o pessoal da EMIV, para bater um papo, para eles poderem passar também para vocês um pouquinho de experiência de como que é o dia a dia aí do DPO. Então, eu queria já abrir a fala aí para a Yara, para o Pedro, para eles poderem já falarem um pouquinho, né? Apresentarem um pouquinho a EMIV aí para o pessoal. Empresa hoje aí com aproximadamente 30 anos de mercado, que antes visava mais parte de segurança patrimonial, e hoje ela visa segurança de pessoas, né? Tanto que o slogan da empresa é Viva a Tranquilidade. E uma empresa aí que teve uma visão muito grande, né? Hoje aí a gente fez a absorção, a aquisição de algumas empresas, né? Tanto que hoje é um conglomerado, né? Que não é só a EMIV. E na parte de negócio hoje, ela tenta entregar, ou entrega, né? Melhor falando, várias soluções, né? Hoje em dia não é só uma câmera e uma lá. A gente tem um ecossistema hoje enorme, né? Que vai desde a segurança aí predial, de condomínios, parte de smart portaria, automação predial também. E a EMIV também atualmente conta com uma fábrica, né? Ela mesmo atualmente fabrica seus equipamentos, né? Produz seus equipamentos. Então, ele está num ramo há bastante tempo aí, e eu tenho orgulho aí de fazer parte aí da empresa aí, e está no setor de TI aí, que, querendo ou não, é uma escola, né? Pela proporção da empresa, as atividades que a gente executa aí, tiver a oportunidade aí de iniciar como técnico, que hoje está nessa parte de segurança aí, e ver bastante coisa. E esse desenvolvimento também, a empresa, além da parte empresarial mesmo, é uma empresa que está preocupando com a parte de tecnologia e segurança, né? Que hoje o pessoal vê segurança, vê TI como gasto, mas hoje é a parte do negócio. Se você for lá e desligar a internet, parou a operação hoje de praticamente qualquer empresa, né? Então, hoje é legal ver essa visão aí, não só na EMIV, mas em outras empresas também. E no mais é isso aí. Se o pessoal quiser bater um papo aí depois aí, muito obrigado aí. Passar a palavra para minha colega Eliara. Não, e esse que o Pedro falou é bem legal mesmo. A gente, tanto eu e o André, que a gente tem vê no dia a dia aí com os nossos clientes mesmo, que está tendo essa mudança de cultura mesmo, né? Aquela questão da empresa que via a TI como uma despesa, mas hoje não, vê o TI como um investimento. Está começando a mudar, né? Mas a gente tem certeza que isso vai abranger mais ainda no mercado. Sobre a EMIV, continuando, hoje, quer dizer, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Eliara. Eu estou na EMIV há quase 10 anos e hoje eu faço parte da equipe de privacidade junto com o Pedro. Sobre a EMIV, que o Pedro não pontuou, hoje o grupo tem mais ou menos 2 mil pessoas, né? 2 mil colaboradores, e a EMIV hoje é classificada como uma empresa de grande porte. Aí, você vai fazer mais alguma pergunta? E nesse, vocês falaram que hoje ele é um conglomerado, né, um grupo econômico, mais ou menos quantas empresas hoje o Grupo EMIV tem? Então, são quase 30 CNPJs, mas tem algumas empresas que têm mais de um CNPJ. Contando assim, são quantos que a gente viu? São 10, 11? Acho que são 11 empresas, e aí a gente tem a franquia, né, que está aqui em BH também, a EMIV Franquia, que tem 47 filiais espalhadas pelo Brasil. Gigante. É isso. Não, e analisando dentro desse que a gente passou, né, o André passou na apresentação dele do dia a dia, como é que é esse desafio do DPO, e na visão de vocês, interno hoje, dentro do ambiente EMIV, para vocês, o que vocês acham que seria esse desafio para o DPO hoje? Então, o DPO, ele vai sempre enfrentar muitas dificuldades. Eu acho que o principal é conseguir fazer os colaboradores entender qual que é a grandeza da LGPD, porque muita gente você vai abordar, né? Muitas das vezes fazer um data map, alguma coisa, você manda um e-mail para a pessoa falando que ela precisa preencher aqueles dados, mas a pessoa nem sabe o que é LGPD. Então, o maior desafio, na minha opinião, é você conseguir explicar, passar para os colaboradores a importância que a LGPD tem dentro da empresa e fazer com que eles contribuam, né? Porque, como o André bem disse, a LGPD, né, o DPO, ele vai passar por todos os setores. E, além dele passar, a gente precisa da contribuição das pessoas para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Eu acredito que hoje a maior dor que a gente tem é conseguir fazer com que as pessoas entendam. Não só, às vezes algumas pessoas já sabem o que é o DPO, o que é a LGPD, mas ela fala, não, pode deixar que eu assumo o risco.
Por exemplo, você vai, né, chega em algum assunto, alguma demanda, e aí a pessoa está fazendo alguma coisa de forma errada, você vai corrigir, a pessoa fala, não, mas eu assumo o risco, só que a pessoa realmente não tem noção da grandeza do que está por trás da LGPD. Então, e também a questão da demanda, né? A demanda hoje para esse projeto da EMIV, ela é muito grande, porque a gente faz o trabalho de LGPD, né? O DPO, ele está atendendo todas as empresas do grupo, então a gente tem que dedicar um tempo grande da nossa semana, né? Eu e o Pedro, exclusivamente para o projeto, então também é um outro desafio que a gente enfrenta no dia a dia. Você falou sobre a questão da pessoa, achei interessante, do próprio funcionário, e a gente sabe que tem, né? Muito machão por aí, pode deixar comigo que o risco é meu, né? Eu assumo o risco, não vai dar nada não. A frase vai dar nada não é todo dia e toda hora, né? Como que vocês têm tratado quando vocês escutam esse tipo de frase ou têm feito algum tipo de campanha de conscientização desse vai dar nada não? Essa é a primeira parte da pergunta. Ou se a empresa determinou internamente, via política, algum tipo de... algum mecanismo para que aquele funcionário seja, de certa forma, penalizado, mas que seja uma advertência, alguma coisa assim. Tem algo nesse sentido? Então, hoje a gente ainda não tem nada para poder penalizar a pessoa, mas o que a gente faz é conscientizar. Igual a gente teve um problema desse, né? E tá tendo também questão dos cookies, que a pessoa do marketing, né, o diretor de marketing, falou que não gostaria que tivesse o banner de cookies lá, a opção de não coletar. Aí tá tendo um embate lá entre as frentes, tanto da de TI quanto de marketing, mas assim, a gente deixa bem claro para a pessoa, né, que a gente vai registrar, sempre sobe, né, as camadas e chega na camada C-Level para poder resolver, mas a gente sempre registra. Esses são os riscos, foi essa situação, igual o André mandou um e-mail registrando todos os pontos, os riscos, e também enfatizando o que ele disse, né? Não é só uma multa. Às vezes isso aí faz com que vire um alvo e aí acha muito mais coisas além do que só aquilo ali que tá em pauta. Então a gente sempre deixa claro, e até então, né, a gente conseguiu convencer a pessoa de que não é assim que funciona, que não é uma boa ideia assumir o risco. Muitas das vezes, pessoal, às vezes nessa visão minha e do André, a gente às vezes também tem essas questões, mas eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço. E aí a gente fala, olha, a gente aponta os riscos para a pessoa e fala, ó, como o André falou, a gente atua como um conselheiro. Os riscos são esses, os tipos de sanções que podem vir com isso aí são essas e tal, e aí a gente fala pro cara, você vai assumir o risco? Muitas das vezes nesse do você vai assumir o risco, o cara não. Opa, então agora não, vamos fazer do jeito de vocês mesmo. Um comentário externo, Vitor Peixoto, essa prerrogativa não é do funcionário, ele está concordando com o que a gente está Exatamente. Mas vai muito da minha pergunta. A prerrogativa não é do funcionário, mas como que você lida no dia a dia, já que ele falou que ele vai assumir o risco, só que a gente sabe que não vai. Na prática, todo mundo espirra, né? Entrega um papel, assina aqui então, né? Não, e sem contar que às vezes o cara assume o risco e sai da empresa, aí vem a sanção depois que ele assumiu o risco e já nem tá lá mais quem que vai ficar com o risco? Ninguém, né? No caso, a empresa. Exato. E o André, na apresentação dele, ele pontuou que o DPO, ele pode ser tanto uma pessoa de fórum externo, pessoa jurídica, quanto pode ser alguém interno. Por que vocês resolveram escolher essa parte de terceirizar o serviço do DPO? Então, ano passado, quando chegou a demanda, né, de que a gente ficaria com um projeto de LGPD do grupo, a gente chegou à conclusão que a gente não teria braço suficiente para poder atender a todas as empresas. E aí a gente começou a procurar, né, fornecedores especializados que poderiam apoiar a gente, e como ele também disse, né, o André disse, é bom porque tem uma pessoa especializada que vai ficar focada ali, aí chega uma demanda, todo dia chega uma demanda diferente, ao invés de sobrecarregar o nosso time, porque a gente também faz parte da equipe de TI, a gente tem alguém para repassar a demanda e pessoas que são qualificadas para atender a demanda. Então, a gente olhou muito para isso, em questão da quantidade de tarefas que a gente teria para fazer, olhando para o grupo em si, e também a questão da especialização. Olhar, né, a pessoa qualificada, exatamente. A gente pesquisou bastante e
foi essa a conclusão que a gente chegou. Eu acho que é muito comum, né? Todo mundo atribui a LGPD à TI, né? Só que dado não é só da TI. Não é. A TI não é a única área do negócio que cuida de dados. O meu comentário aqui foi que toda empresa que a gente vai é comum, né? A gente vê o profissional, né, ligado à LGPD, ou DPO, ou qualquer, né, tratativo que seja, ser linkado a alguém da TI. Ou jurídico, mas a gente vê com muita frequência, muito mais TI. Só que dado não é uma exclusividade da TI, né? Abre a gaveta das pessoas lá, todo mundo tem um, né? Todo mundo tem dados dentro da corporação, né? Então ainda é tratado de uma forma leviana. Foi bom que vocês tiveram essa consciência, né? Na verdade, os dados são da empresa, né? E a TI ela não é dona de nenhum, praticamente. Acredito que os dados são da empresa e a TI não é dona de nenhum, né? A TI ela tem acesso a tudo, ela vai ter acesso e vai criar todos os mecanismos para que aquilo esteja organizado, estruturado, disponível, alta disponibilidade, enfim, do jeito que precisa ser para todas as áreas. Porém, é importante que existe a área que é a área daqueles dados. Então, dados de pessoas, ela não é do RH, então isso é importante. Eu sempre falo isso. Eu posso até ter, às vezes é comum, né? Na área de TI, alguma área pedir algum tipo de informação que é de outra área e pede para TI, né? Não sei se vocês passam isso lá. Mas pede para TI, porque geralmente a TI é rápido, né? Libera lá, abre um ticket e fala assim, cara, na verdade é o contrário. Você vai pedir lá para a área e se a área me pedir ajuda é outro caso, né? Aí abre um ticket para mim para eu ajudar a fornecer aquele dado. Mas é o owner do dado, então isso é muito comum. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não. Eu acho que quem está acostumado a trabalhar com processos e é quem está no meio de todas as áreas. Você acaba sendo um facilitador. Você não é área fim, né? Você é a mãe, né? É a mãe que passa a mão na cabeça de todos os filhos e aí é o que acontece. E é uma coisa engraçada que é no nosso dia a dia também, que já aconteceu, tanto a Eliara quanto o Pedro, eles que são os nossos pontos focais na EMIG, esse projeto que a gente está fazendo com eles lá e tal. Às vezes você vai fazer um mapeamento de dados, que aí é o que o Lauro estava falando, né? Às vezes você vai perguntar para a pessoa quais são os processos do seu dia a dia, do seu setor aí, que você tenha contato com dados, que você faz algum tipo de manuseio com dados pessoal. Não tem nenhum. Você mexe com dados pessoal, não. Eu falei, como não, amigo? No e-mail que você manda, você está tendo ali contato com dados pessoal. E às vezes a gente pega esse tipo de caso também, do pessoal também, às vezes não saber direito ainda como é essa relação da LGPD com dados pessoal. Verdade. E aí vocês estavam falando para a gente, nesse sentido, de que com o que vocês saíram para o mercado, para a escolha e tal, e qual foi o fator que fez vocês escolherem a Portnet como? No ano passado, acho que em meados do ano passado, teve uma apresentação aqui também, eu tive aqui com o Douglas. E aí, foi uma apresentação que estava a Portnet, a Privali, né, que é a Activity, e a Antebellum. Aí... isso a gente já veio porque chegou a demanda e a gente já estava procurando fornecedores. E eu saí daqui encantada, eu falei com o Douglas, a gente precisa dar um jeito de fechar um contrato, colocar isso no orçamento, porque vai ajudar muito, gente. Vocês têm uma ideia, a gente fazer os mapeamentos em planilha. Então, assim, a gente precisava... Aqui a gente encontrou a solução de todas as nossas dores naquele dia. A gente viu o software da Privali, a gente viu a apresentação da Portnet, viu que era algo muito assim assertivo, que a gente, né, que atenderia a nossa demanda. E aí a gente conversou muito, eu Douglas, a Aline, e aí acabou que com isso a gente decidiu, conversou com o Marco também, o Marco apresentou para a gente melhor o serviço e quase não insistiu. E aí, assim, foi a melhor parceria, de verdade. A Portnet está ajudando vocês tanto nesse processo, na jornada da LGPD, quanto já com o DPO ou não? Vocês estão fazendo parte do trabalho por conta e aí estão mais com o DPO ajudando vocês a fazer o trabalho? Então, assim, o trabalho grosso vocês estão fazendo ou não? Eu entendi a pergunta. Ele quer entender qual pedaço... onde a Portnet está ajudando vocês, né? Só com o DPO ou com o projeto como um todo, né? Da LGPD? Entendi. A Portnet é o nosso DPO, então eles tocam o projeto e a gente é o ponto focal, a gente é o apoio. Em cada empresa a gente elegeu uma pessoa, porque como são várias empresas,
um ponto focal em cada empresa e a gente é centralizador das informações e passa a Portnet. A Portnet passa a demanda para a gente coleta as informações e passa a Portnet. Então, assim, eles tocam o projeto e a gente só apoia. E ainda tem mais um projeto que está com a Portnet também. Além da parte de PO, né, a gente tem alguns projetos também de infra com a Portnet, nós passando por uma reestruturação de rede e a Portnet está apoiando a gente aí nessa demanda aí, que é uma demanda gigantesca. Tá, essa tá. E além dessa... O ambiente da EMIV é muito heterogêneo, porque tem empresas que já são mais avançadas na LGPD e outras não. Então, a ideia é que nós coloquemos todos no mesmo nível de trabalho em todos os lugares. Não, tá. Aí, dentro disso aí, dessa atuação da Portnet, o que vocês acham, na visão de vocês, que a Portnet já trouxe de benefícios dentro desse DPO aí, para vocês? Para mim, o maior benefício foi em questão da especialização que vocês têm, porque tudo que chega de demanda, sempre vocês recepcionam muito bem, atendem com muita excelência. Às vezes é uma demanda que nem tem tanto a ver assim, com a LGPD, mas vocês sempre dão o suporte que a gente necessita, sempre apoiam a gente nas demandas. Então, assim, a qualificação que vocês têm, a experiência, que a gente aprende muito também, para mim é o principal benefício. É isso. Bom, pessoal, então, queria agradecer aí a participação do pessoal da EMIV, né? E aí a gente vai abrir perguntas, né, para o pessoal aí do online aí, para ver se o pessoal tem alguma pergunta. A gente vai abrir o microfone aí. Bom, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês aí, né? A gente achar um tempinho no meio de uma quinta-feira de manhã para estar conversando sobre esse assunto, né? É importante. Então, eu queria primeiro agradecer vocês. Agradecer especialmente o Pedro e a Eliara, né? É um orgulho para a gente prestar serviço para vocês lá na EMIV. É um orgulho para a gente ter a EMIV como uma empresa belo-horizontina, né? A gente ter visto a EMIV crescer como cresceu. Então, eu gostaria de agradecer profundamente todos vocês. Pessoal que está online, gostaria de participar, de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão aí, que a gente já libera aqui. Bom, vamos ver no chat se alguém escreveu alguma coisa, porque às vezes não tem pergunta, nós estamos esperando também. Sim. Parabéns. Ó, tem uma pergunta do Vitor. Pode só pedir para eles mutarem. Pode abrir seu microfone aí, Vitor. Eu acho que ele... Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia a todos aí. Estamos ouvindo. Eu não tenho pergunta não, só queria parabenizar a Portnet na figura sua, o Edgar, do Lauro, do André e do Gustavo. Excelente evento. Tá me ouvindo? Ouvindo. Tá, tô ouvindo. Excelente evento, gratificante poder participar aí, mesmo que online. Nós estamos fazendo aqui também o processo da LGPD na Mente Júnior, e é de grande valia ouvir todas essas explicações bem objetivas do André. Fiz algumas anotações e gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Parabéns a vocês. Obrigado, Vitor. Vitor Santos, levantou a mão aí agora. Vitor Santos. Só abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Bom dia. Eu gostaria de saber se utiliza alguma ferramenta para realizar campanha de impinch com foco na LGPD para verificar como é que está a conscientização dos colaboradores. Sim, a gente tem algumas ferramentas e alguns fabricantes, né? Hoje a Portnet ela é parceira da Fortinet, então a gente tem uma ferramenta bem interessante que a gente pode te chamar depois e apresentar, né, como que ela funciona. Já vamos anotar aqui, tá bom, Vitor Santos? Aí depois a gente te apresenta direitinho a solução. Eu acho que o Gilson, parece que ele abriu o microfone. A gente está à disposição, pessoal.
Bom, maravilha. Eu acho que encerramos então, né? Não vi nenhuma outra pergunta. Se alguém quiser participar, pode nos acionar aqui. O time da Portnet inteiro está à disposição para a gente esclarecer dúvidas. Se precisar que a gente faça uma apresentação para o time de vocês também, né? Conte conosco. Nós vamos encerrar, então, o evento agora. Agradeço a participação de todos vocês, né? E muito obrigado.